tema hoje é obediência e humildade, né, que a coordenação da Comunidade de Vida pediram para a gente partilhar. E é interessante esse tema porque você está sendo formado, né, preparado, né, alguns já estão, na verdade, em missão, estão aqui, na verdade, sendo mais lapidado, né, para essa experiência. Porque a gente falar de obediência, né, para alguém que vai viver uma experiência missionária ou que está vivendo uma experiência missionária de liderança, é diferente, né? A gente não está falando com o acolhido que vai receber os seus direcionamentos, né, na experiência que você vai viver. A gente está falando agora com quem vai dar direcionamentos, né? Com quem vai guiar pessoas, irmãos, que Deus nos confia. Então, é claro que aí você sempre traz, então, o que a gente vai partilhar aqui, você traz exatamente para essa ótica, né? Como uma liderança, como alguém que Deus escolheu, que Deus chamou para viver esse chamado. Me vem logo assim, muito forte, uma experiência que aconteceu com a irmã Faustina. Vocês conhecem a irmã Faustina, né? Irmã Faustina foi aquela... Santa Faustina a da misericórdia, né? Então, toda essa devoção a Jesus misericordioso veio através de Santa Faustina. E o que foi que aconteceu, né? Qual foi a experiência que ela teve? Jesus aparece para ela, naquela imagem de Jesus misericordioso, né, que saem os dois raios do coração transpassado de Jesus, do sangue, da água. Está aí na camisa do Emmanuel, né? O vermelho e o azul. O vermelho, que é o sangue, que para a igreja significa a Eucaristia, que significa a ressurreição, que significa a vida nova, e o azul, que é a água viva, que significa o Pentecostes, que significa já o derramamento do Espírito Santo, né? Então ela teve Jesus apareceu para ela assim. Ela foi ser acompanhada pelo seu diretor espiritual, um sacerdote da congregação que ela fazia parte, e relatou e disse que nessa visão Jesus pediu que ela desenhasse e anunciasse essa devoção ao mundo, que o mundo precisava conhecer mais profundamente sobre Jesus misericordioso, sobre a sua misericórdia. E aí ela foi relatar isso para o diretor espiritual dela e foi pedir autorização para então ela fazer aquilo que Jesus tinha mandado ela fazer. E aí o diretor espiritual dela disse que ela não ia fazer. E aí, quem Santa Faustina deveria obedecer nesse caso? Quem vocês acham? Jesus Cristo. Como é, seu Roberto? Deus, né? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Quem mais? O padre, né? O Joaquim está dizendo que é o padre. É porque eu estou lendo um livro, né? Pois é. Então ela foi falar com Jesus e disse: o Senhor mandou eu fazer uma coisa e o meu diretor espiritual está mandando eu fazer outra. O que eu faço, Senhor? Eu vou desobedecer o meu diretor espiritual, né? Não, Faustina, você vai obedecer o seu diretor espiritual. E agora? Você não pode, você fez um voto de obediência, Faustina. Você não pode desobedecer o seu diretor espiritual, Faustina. Você vai obedecer o seu diretor espiritual. Mas o Senhor não disse que era para eu fazer isso, que eu precisava anunciar, que o mundo precisa conhecer a sua misericórdia. Mas é o seu diretor espiritual que precisa autorizar. Então Jesus começa a tentar se comunicar com ele, a colocar no coração dele que ele ia precisar autorizar. Mas é quando ele autoriza que ela faz.
Porque o Espírito Santo, ele é coerente naquilo que ele faz, naquilo que ele conduz. Aquela pessoa que estava ali foi Deus que colocou para conduzir. E aí tem um outro santo da mesma região de Santa Faustina, São Maximiliano Kolbe, lá da Polônia também, vocês devem conhecer ele, né? Aquele que estava em Auschwitz, no campo de concentração, todo mundo conhece? Um padre polonês que estava lá no campo de concentração, em Auschwitz, na Polônia. Deu a vida. Meu irmão estava preso. É isso aí, Fábio. Aquele que escutou a voz de Deus dizendo, vai. Quando aquele judeu foi condenado à morte, para entrar numa sala e morrer de fome e de sede. Quando você olha as paredes desses quartos de Auschwitz, as paredes, ela tem traços, como se alguma coisa tivesse perfurado as paredes e tivesse traços assim de dedos. Porque quando a pessoa morre de fome, o desespero é tão grande que ela vai azunhando a parede ao ponto dos dedos entrarem na parede, de tanto desespero que é uma morte de fome e de sede. As pessoas costumam, inclusive, tentar se alimentar umas das outras ali, de tanto desespero que dá você morrer de fome e de sede. Mas São Maximiliano Kolbe pede para ir no lugar daquele pai. Quando ele vê aquele pai se ajoelhando e chorando e dizendo, e a minha esposa e os meus filhinhos? Aí ele pede para ir no lugar dele. E ele vai. E lá não tem desespero, eles louvam como nunca. Eles adoram como nunca naquela cela. Os outros 9 morrem porque eram 10 condenados. Ele foi no lugar de um dos 10. E ele não morre. É impressionante. Ele tem que dar uma injeção letal nele para matar São Maximiliano Kolbe. Porque de fome e de sede ele não morre. Mas o que ele diz? Ele diz que quem obedece não erra. Vocês já ouviram essa expressão, né? Vem de São Maximiliano Kolbe. Quem obedece não erra. A responsabilidade é de quem direciona. Então daí vocês veem o tamanho da responsabilidade de quem direciona. Porque se esse diretor espiritual de Santa Faustina, que foi escolhido por Deus, que foi chamado por Deus para conduzir aquela congregação, ele não escutasse a voz de Deus, e até hoje ele não tivesse autorizado Santa Faustina a divulgar aquilo que Jesus queria, teria sido divulgado? Não. E milhões de pessoas teriam ido para o inferno. E de quem seria a culpa e de quem seria a responsabilidade? Daquele diretor espiritual. Seria de Faustina? Não, seria dele. Por isso Jesus falou, não, ele precisa autorizar Faustina. Porque a ele foi dado esta autoridade. O meu chamado é irrevogável. A ele foi dado esta autoridade. Quando Deus chama alguém e esse alguém não corresponde, Deus vai fazer o que? Ele escolhe outra pessoa? Não. Se a Virgem Maria tivesse dito não, ele teria escolhido outra mãe? Não. E até hoje a humanidade estaria corroída pelo pecado de Adão. A humanidade não teria salvo. Estava todo mundo descendo para a mansão dos mortos até hoje. Não teria acontecido ressurreição. Uma jovem, um adolescente, pobre de Nazaré, a quem Natanael, quando escuta de Filipe, venha conhecer o Messias, Natanael. Mas quem é o Messias, Filipe? É Jesus de Nazaré. É de Nazaré. Ele ri de Nazaré. Mas você acha que Nazaré pode sair alguma coisa boa, Filipe? Você acha que de Nazaré vai vir o Messias, Filipe? Foi dali, de onde ninguém podia acreditar. Nem ela mesma entendia quando ela deu o sim. A mesma coisa é com o seu chamado. Você pensa que, qualquer um de vocês que está aqui, inclusive, você pensa que você está aqui por acaso?
Mas não tem a menor possibilidade de você estar aqui por acaso, meu irmão. Se existe uma certeza, é que você não está aqui por acaso. Se existe uma certeza hoje, é que você não está aqui por acaso. Nenhum de nós está aqui por acaso. Vocês já sabem mais ou menos a história do Lumen, aquilo que o carisma nasce dentro de um grupo de jovens, né, e tudo mais. Quando começou o entendimento disso, que a comunidade começou a entender isso, e eu na época, quando a comunidade começou a entender isso, uma partilha pessoal aqui agora, certo? Como eu tinha dito para vocês em outra ocasião aqui numa dessas formações, que em 2012 eu senti um chamado muito forte aliás, começou em 2007, de sair do conselho da comunidade, e depois do conselho geral, e depois do outro conselho, e depois do outro conselho. Aí depois eu estava no setor ainda, eu pedi para sair também. Eu estava só na coordenação da ação social e pedi para sair também. E eu estava naquele movimento assim de viver o carisma, né? De viver. Sem absolutamente cargo nenhum. Eu não participava de nenhuma decisão da comunidade, porque eu estava, na verdade, nas ruas, eu estava nas comunidades, eu estava vivendo, e muitas vezes eu nem sabia o que estava sendo decidido pelo conselho e pelos setores da comunidade. E ali, quando as coisas foram acontecendo, o conselho na época, né, e os conselhos na época, começaram a entender tudo, que um carisma tinha nascido dentro do grupo, e aquela coisa, e a comunidade, os consagrados. Aí me chamaram, pediram para eu rezar com isso e tudo mais, né, aquilo que estava sendo entendido, né? E eu, naquele momento, eu não estava muito disposto a acolher e a entender aquilo, sabe? Até porque era muita responsabilidade e tudo mais. E aí, em uma das minhas orações, né, partilhando também com Moisés aqui do Shalom, com a Emi, com o Frei Hans, com o Nelson e com alguns bispos e etc., a coisa foi ficando muito clara, né? A gente foi ficando com muito medo, né, do que era aquilo tudo. Mas daí, em uma das orações, me veio a visualização daquele acidente que talvez também eu já tenha contado para vocês, que é até essa cicatriz aqui no meu braço, né? Me veio a cena daquele acidente e me veio uma visualização de pessoas que estavam no inferno, porque não sei se você lembra dessa parte lá do meu testemunho, que ali em 2008, quando aconteceu o acidente, eu estava justamente num movimento de voltar ao primeiro amor, de voltar à essência do carisma e etc. Porque na verdade a gente durante um tempo na comunidade ficou longe do mistério cristológico. A gente evangelizava, fazia os retiros e tal, mas não era a mesma coisa. Você imagina, você olha hoje um retiro sem os irmãos, sem as casas, né, só os jovens ali. Era um grupo de jovens, sabe? É como se você tirasse o principal ali da comunidade. E era isso o Lumen em uma época, né? Então a gente ficava sem tocar em Jesus Abandonado. A gente não ia mais para as ruas, para as praças. Era um grupo de jovens. E que vai perdendo a força, porque vai tirando o mistério cristológico da vocação, então vai perdendo, né? E aí foi isso que eu senti, que estava sentindo falta daquilo. Eu não entendia o que era, né? Mas era o carisma, era o mistério cristológico, era essa presença. Mas daí, naquele dia, me veio a visualização de pessoas que já estavam no inferno, porque nós não estávamos vivendo o carisma. Pessoas que nasceram com o carisma, que nasceram com a vocação e que estavam indo. E a visualização mostrava assim, milhões e milhões de pessoas que iriam ainda para o inferno, se nós não tomássemos posse daquilo, se nós não obedecêssemos à voz de Deus. Porque quando eu dei o exemplo aqui de Santa Faustina e do diretor espiritual, talvez você pensou assim, mas é muita responsabilidade, né? Eu coordenar uma casa. Já pensou se eu desligar um irmão de uma forma errada, né? Já pensou se eu der direcionamentos errados? Já pensou se eu conduzir errado? Já pensou se eu der contra-testemunho?
Já pensou se eu fizer coisas que vai levar alguém para a queda? Veja o tamanho da responsabilidade. Talvez você pensou isso. Mas maior ainda do que você conduzir errado é você não tentar, né? É você não tomar posse da graça de Deus, abraçar a graça de Deus, tomar posse do chamado de Deus. Porque se você disser não, ninguém vai. Deus não vai escolher nenhuma outra pessoa no seu lugar. Ninguém vai realizar a missão que Deus escolheu para você. Ninguém é descartável e substituível para Deus. O chamado ele é pessoal, ele é único. Ele é único. Tem pessoas que só vão conseguir enxergar Cristo através de você. Não vai ser através de mim nem do outro, é de você. Tem um jeito seu de ser, que Deus te deu essa graça, que só você vai conseguir evangelizar aquelas pessoas, vai conseguir ser como um pai para aqueles irmãos acolhidos. Só você vai conseguir alcançar aquele coração, não por merecimento, não porque você é muito bom, mas por misericórdia e graça de Deus, porque Deus quis assim. Porque Deus quis assim. Então, obedecer à voz de Deus que te chama, que com certeza você já está aqui hoje, porque você está obedecendo à voz de Deus que te chama. Você está aqui hoje por isso, porque você escutou uma voz. Você escutou uma voz. Por que você não está na Dom Bosco? Por que você não já foi embora? Por quê? Talvez não era mais fácil ter ido para Dom Bosco, talvez não era mais fácil ter ido embora. E por que é aqui que você está? Existe um chamado de Deus, mas isso é muito claro. E você ouviu esse chamado de Deus, e você está obedecendo esse chamado, mais do que ouvir. Teve um irmão lá na Dom Bosco, eu não vou falar o nome, aí ninguém vai saber, mas ele me ligou essa semana, sentindo um chamado tão forte para vir para cá. Aí ele falava, sabe, assim. Eu falei, bora. Espera aí que eu tenho que pensar mais um pouco. Aí no dia seguinte me mandava mais mensagem. E tal, bora. Aí depois eu falava, pois bora. Aí ele, espera aí que nem assim não, eu não posso enfiar os pés pelas mãos e tem que pensar mais um pouco, tem que ir morrendo de medo, cara. Morrendo de medo. Tá mais cômodo para ele onde ele está. É claro que é mais cômodo. Estava muito mais cômodo para mim onde eu estava. Não tinha responsabilidade nenhuma. Eu ia para a rua abraçar os irmãos, cara, fazer minha experiência. Aí alguns que pediam para sair, a gente levava para uma fazenda, mas de uma forma muito livre. Você faz o que você quiser, você vai no dia que você quiser. Você não tem um monte de responsabilidade, um monte de gente, um monte de coisa para fazer. Então é muito mais cômodo você ficar ali onde você está. É muito mais cômodo, mesmo você sabendo do chamado de Deus, você não obedecer. É muito mais cômodo. Assim como a porta larga que nos conduz à perdição e a porta estreita que nos conduz aos céus. Pessoal, quando eu vi aquilo, eu entendi, meu Deus do céu, mas não tem mais nem o que pensar. Se uma alma vai para o inferno por minha culpa, mas não tem mais nem o que pensar. E não tenha dúvida que aquela uma alma que vai para o inferno, ela vai junto com os meus filhos tudinho e com a minha família todinha. Mas não tenha dúvida. Ah não, os meus filhos, a minha família vai para o céu, mas aquela outra alma que Deus me confiou está no inferno negativo, vai todo mundo. Vai todo mundo para o mesmo buraco. É você com a sua família inteira e com aqueles que Deus te confiou. Para mim isso era muito claro naquele dia. Era muito claro naquele dia. Uma dessas pessoas que a gente partilhava, teve uma das pessoas que me deu foi um tabefe, sabe? Mas ele com força, viu, na partilha? Aí ela disse assim, foi a Emi do Shalom. Ela deu uma pancada e disse assim, o que você ainda está fazendo? Isso é sério, isso é muito sério. Aí depois o Moisés, do Shalom também, né? Ele perguntou assim, tu tem medo de quê? Falei para vocês, não foi esses dias? Foi aqui? Ou seja, é a mesma coisa, você tem medo de quê? Por que não obedecer à voz de Deus, que escolheu você? Por que não obedecer à voz de Deus que escolheu você? E aí, entrando um pouco mais,
Às vezes, muitas vezes, as pessoas confundem liberdade com livre-arbítrio. Aquele acolhido lá diz assim: ah não, eu quero a minha liberdade, porque esse coordenador, ele regra os meus horários. E aí pode até entrar na sua realidade, você que está na escola missionária. Um dia o demônio pode chegar para você e falar: rapaz, vai para Dom Bosco, lá você tem mais liberdade com o celular. No fundo, você tem mais liberdade para olhar a pornografia no celular, para fazer o que um dos irmãos lá colocou na internet. Você sabe o que eu estou falando. E aí você sabe também onde é que ele foi parar já. Ou um outro que estava vivendo a experiência missionária, e aí porque a coordenação pediu para ele vir para cá, ele disse: não, eu vou ficar na Dom Bosco. Meu irmão, não é assim que você faz um discernimento. Mas como é que Deus está chamando você para o quê? Aí o que foi que aconteceu com esse irmão? O delegado ligando para ele porque estava fazendo coisa errada. E eu disse para ele no primeiro dia: você acha que isso é um discernimento? Você está à frente de uma casa. Não tente pensar quem é não, porque pessoal, não interessa quem é não, tá certo? Aqui a gente traz para a nossa vida, para a nossa realidade. Ele dizia: meu irmão, você pensa que um discernimento é assim? Deus lhe chama, aí a comunidade e você mesmo percebem que tem pontos em você que precisam ser lapidados. Porque como é que vai descobrir quais são os pontos em você que precisam ser lapidados? Como é que você sabe se você não foi? Mas você não vai saber nunca. Como é que a comunidade vai saber? Não vai saber nunca. E você vai saber quando? Nunca. Agora, quando você vai, você percebe. É aquela pressão que você tem dificuldade de aguentar. É a manipulação que você não consegue lidar com ela ainda. O acolhido botou você no bolso, é verdade. E você tem que aceitar isso. O acolhido botou você no bolso. A manipulação dele costurou você todinho. E você ficou enrascado porque você não sabia como lidar com aquilo. Mas aí você percebeu que isso aconteceu. E aí agora você precisa entender como é que você faz para isso não acontecer de novo. É simples. Né? Mas daí ele: não, agora eu vou para Dom Bosco, porque não pode vir aqui aprender de novo. Não pode vir aqui ser corrigido. Não, agora é Dom Bosco. É isso que Deus está te chamando? Se Deus estiver te chamando. Agora eu acho estranho Deus chamar alguém assim. Sabe quando é que Deus vai chamar você para Dom Bosco e para fora? Quando você estiver perfeito com todo mundo. Quando a sua experiência estiver maravilhosa, perfeita, bem com todo mundo, feliz com todo mundo, com um coração livre. Na verdade, a sua humanidade vai querer até continuar, mas você vai sentir um chamado de Deus e você vai ter que ir para fora, talvez. Isso eu estou falando com quem que está aqui, que um dia vai sentir um chamado para ir para uma vida secular no mundo. Porque alguém de vocês aqui provavelmente vai sentir esse chamado. Alguns aqui vão ser comunidade de vida, vão se consagrar, podem ser chamados ao matrimônio, podem ser chamados ao celibato, de repente ao sacerdócio. Mas tem alguns aqui que vão sentir o chamado para ir para fora. E quando é que esse chamado vai acontecer? Quando você se frustrar numa experiência missionária? Quando você não gostar da... Claro que não. Se você sai exatamente no momento que não está bom, então é porque não é o momento de sair. O momento de sair é quando tiver tudo perfeito. É quando a sua experiência for maravilhosa, uma experiência de cura, você saiu feliz, você cumpriu a sua missão e você está feliz, você está realizado. Você sente saudade dos irmãos, então você vai ficar vindo para o grupo Emanuel. Então você vai ficar indo depois para o outro grupo e você vai entrar no postulantado da comunidade, você vai se consagrar e vai trazer a sua esposa aqui, vai trazer a sua família aqui. Porque está tudo tão maravilhoso, é tudo tão feliz. Você se encontra tanto que então você, talvez nessa hora Deus vai te fazer esse chamado e você vai obedecer a voz dele nessa hora. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Olha a diferença de liberdade e livre-arbítrio. Entenda bem. Porque daí alguns pensam assim: não, mas eu não tenho liberdade. Aqui, por exemplo, eu não tenho liberdade. Porque o celular tem os horários, porque tem as regras, porque tem isso. Porque quando eu estou gostando daquela experiência, já pedem para eu vir aqui de volta. Então eu estou amarrado, eu sou um escravo, eu não tenho liberdade.
Eu quero liberdade. Eu quero liberdade. Deixa eu ir embora. Liberdade é você fazer a vontade de Deus. Livre-arbítrio não. Livre-arbítrio é diferente de liberdade. Sim, você tem um livre-arbítrio para pecar, você tem um livre-arbítrio para usar droga, você tem um livre-arbítrio para fazer qualquer atrocidade, você tem um livre-arbítrio para ir embora, você tem um livre-arbítrio para voltar para as ruas, você tem um livre-arbítrio para escolher pelo cemitério, você tem um livre-arbítrio para ir para o presídio. Sim, você tem um livre-arbítrio, mas isso não é liberdade, isso é escravidão. Se no seu livre-arbítrio você escolhe pelo pecado, se no seu livre-arbítrio você escolhe pela droga, você escolhe pela vida velha, você escolhe pela pornografia, você escolhe pela murmuração, então, meu irmão, isso não é liberdade. Isso é livre-arbítrio que te leva para a escravidão. Escravidão. Quando você olha aqueles irmãos na praça, no Oitão Preto, eles são livres? Não. Que o coração mais desejava, que o coração deles mais ardia de vontade era sair daquela vida. Estava no Oitão semana passada. O que aquelas pessoas mais querem é sair dali, você sabe muito bem disso. Eles não são livres, são escravos. Escravos do álcool, escravos da droga, escravos daquele lugar imundo, daquela vida de lixo, indigna, cheia de dor, de sofrimento, de morte, de desprezo, de traição, de medo, de horror, de angústia, de depressão, de tristeza. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Isso é escravidão. Ah, liberdade de eu usar meu celular com o que eu quiser. Quiser o quê? O outro lá que fez o vídeo e publicou, que achava engraçado, ele é livre para fazer aquilo? Não, é um escravo. É escravo da pornografia, é escravo da masturbação, é escravo do olhar malicioso, é escravo do pensamento malicioso. É um escravo. É um escravo. Não consegue olhar para as pessoas com pureza, coitado. É um escravo. Escravo do inferno, escravo da morte. É um escravo, ele não é livre. Livre é quem no seu livre-arbítrio escolhe por Deus. Amém. Esse é livre. Esse tem um coração livre, indiviso, leve, feliz. Nada tira a paz dele. Nada tira a alegria dele. Nada tira a alegria dele. Não tem nada que roube a alegria daquele que obedece à voz de Deus. E que no seu livre-arbítrio é livre porque escolheu a Deus. Ninguém é mais feliz do que essa pessoa na face da terra. Aquele que obedece à voz de Deus. Ninguém tem mais paz interior do que aquele que obedece à voz de Deus. Paz. A paz, ela não é sinônimo de ausência de problemas. A paz, ela não é sinônimo de ausência de sofrimento. A paz, ela não é sinônimo de comodidade, tranquilidade, fazer o que eu quero. Isso não é paz. Quem não obedece à voz de Deus nunca tem paz. Ele pode ter tudo, mas ele vai continuar inquieto dentro dele. Ele vai continuar vazio dentro dele. Ele vai continuar procurando alguma coisa que ele não achou. Ele não tem paz. Ele está perdido. Ele tem tudo, ele tem as pessoas que ele quer, ele tem os empregos que ele quer, ele tem o dinheiro que ele quer, ele tem o prazer que ele quer. Mas ele não tem paz. Ele não se encontrou. Muito pelo contrário. Ele não tem felicidade. Ele fica se enganando. Quantas pessoas se enganam nessas redes sociais? Quantas histórias para contar? Olha por dentro de cada uma delas quanta podridão, quanta angústia, quanta tristeza, quanto vazio, quanta busca desesperada por algo. Aquela busca desenfreada, que aí o cara fica, aquela menina fica, porque quem olhou, e quem curtiu, e quem visualizou, e quem comentou. Quantas pessoas medíocres por aí, que não entenderam nada da vida.
e isso, e aquilo outro, e tem que buscar aquilo, e olha aquilo outro, e será que eu sou isso? E será que quanto lixo, quanto lixo, quanto lixo, lixo, tudo lixo, tudo lixo. E será que eu sou reconhecido? E será quando é que eu vou ter mais poder? Quando é que a comunidade vai olhar para mim? Eu que sou tão bom, eles chamam os outros, e os outros nem são tão bons, vejo o defeito deles, olha, não sabe, mas eu sou tão bom. Quando que a comunidade vai olhar para mim? Meu filho, rapaz. Aí a gente começa a entrar na humildade, porque é obediência e humildade. Porque o segredo da obediência está na humildade. Por exemplo, aí aqui eu vou bem na raiz, sabe? Se o Papa Francisco, ele ligasse aqui na portaria do céu, porque vocês sabem que o Papa conhece o céu. Tem aquelas salas ali do lado da padaria, que foi o Papa quem, junto ao Frei Hans e ao Nelson da Fazenda da Esperança, mandou uma verba lá do Vaticano para o Frei Hans construir essas salas que tem ali, né? E o Lumen até alugou uma dessas, porque era a ideia do Papa com o Frei Hans, era tentar gerar sustentabilidade para os custos administrativos do céu. Então, tendo sala construída, aluga e paga os custos administrativos do céu. E o Lumen alugou uma sala, não sei se vocês sabem, né? Então o Papa conhece o céu, né? Vamos dizer que o Papa liga essa tarde. Liga lá na portaria do céu e diz assim: aqui é o Papa Francisco. Eu queria falar com o Rosilã. Eu queria falar com o Kleber. Você pode chamar o Kleber para mim? Que Kleber? O Kleber lá da Casa São Francisco. Eu conheço ele. Kleber, o Papa Francisco está no telefone lhe esperando. Kleber, eu estou lhe ligando para lhe avisar que eu estou indo aí encontrar você, Kleber. Porque eu estou sabendo da sua história, fiquei muito comovido com o seu testemunho, veio de Salvador, não foi? E eu estou vindo na próxima semana. Eu emiti minha passagem e eu, por favor, Kleber, avise aos outros que o Papa está vindo encontrar você. E aí ele faz um anúncio à noite. E hoje eu falei com o Kleber e eu quero avisar que eu estou indo para o Brasil, Ceará, Fortaleza, Condomínio Espiritual Irapuru, Casa São Francisco, e encontrar com meu amigo Kleber. É mole, né? Mas aí é o seguinte: talvez o Papa não faça isso, Kleber, mas tem alguém maior do que ele, que faz muito mais do que isso todos os dias. Amém. Deus, quando criou você, Ele pensou em cada detalhe seu. O seu Criador, Deus. Quando você pensa que Deus pensou em você um segundo, porque aqui agora, quando a gente falou essa história aqui do Kleber, você ficou surpreso, ficou alegre com a história, não foi? Mas se você pensasse no lugar do Papa fosse Deus, se Deus, quando você pensa assim, que Deus pensou em você um segundo que seja, Deus, o Criador de todos os homens, de toda a história da humanidade, Deus que pode tudo, Ele tem poder para qualquer coisa. Se Ele quiser fazer isso, o mundo se transforma em pó. Ele ressuscita os mortos, como Ele ressuscitou Lázaro, como Ele ressuscitou a filha de Jairo, como Ele ressuscitou o lá de Naim. Ele estava dentro de um caixão, não foi? O filho da viúva de Naim. Estavam sepultando. E Ele mandou o cara se levantar de dentro do caixão. É Deus. Estamos falando de Deus. Criou tudo, pode tudo. Toda onipotência, toda onisciência, toda glória, toda majestade. Quando você pensa, cristiano, de quem nós estamos falando? Deus. Ele foi capaz de pensar em você um segundo diante de tantas coisas que Ele tem.
Como é que você se sente? Amado? Se sente amado? Mais do que se o Papa fizesse com você o mesmo com Kleber? Mais amado. E se ele criasse você com as próprias mãos e pensasse em cada detalhe seu? E se ele fosse capaz de se fazer homem, para por você, pensando em você, não é em massa, é pensando em você, cristiano, ele fosse flagelado, ensanguentado, cuspido, humilhado, esbofeteado, crucificado e morto por você. Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria? Isso não é uma história. Tanto que ninguém achou engraçado dessa vez. Porque você sabe que é verdade. Não é engraçado. Porque você sabe que é verdade. E isso é muito mais importante do que o Papa ligar aqui e chamar você. Agora Jesus diz: Pai, eu te louvo, porque revelastes essas coisas aos pequeninos e as escondestes dos sábios e dos entendidos. Só obedece os humildes, só entende isso os humildes. Então onde é que está o segredo? O segredo da humildade. E o primeiro fruto da humildade: você se deixa ser amado por Deus. O primeiro fruto da humildade é você se deixar ser amado por Deus. O soberbo, ele não entende nada disso que eu estou falando. Ele não entende com o coração. Ele está escutando, mas isso não mexe com ele, isso não comove ele, isso não sensibiliza ele. Não sensibiliza ele. Agora, se o Papa ligasse aqui, ele ia ficar louco. Mas Deus dá a vida dele por você, não sensibiliza você? Como assim? O que tem de errado com você, hein? Os humildes entendem e se alegram com isso. Os sábios ficam tristes, porque eles são muito sábios. Os entendidos se resignam, porque eles são muito entendidos. Os humildes perseverarão. Os humildes. Eu estava ontem na Casa São José, falando com a nova turma, né? E qual é o segredo para eles? É a humildade. A humildade, a partir de tudo, a princípio de tudo, se deixar ser amado. Isso, ao invés de várias exortações ou correções, que fique mais forte da nossa partilha hoje, antes da sua adoração, você vai estar diante de Jesus sacramentado em alguns minutos, não é? A graça de você viver a humildade, se deixando ser amado. Os humildes são os mais felizes, os mais felizes. Os pequeninos são os mais felizes. Eles não precisam de muito para se alegrar. Eles não precisam de reconhecimento, eles não precisam de status, eles não precisam de poder, eles não precisam de nada, eles não precisam de recompensa, nada. Como São Francisco. Por que São Francisco, alguns teólogos santos dizem que ele está na cadeira de Lúcifer lá no céu? Lúcifer, que era o chefe dos anjos, né? Por que aquela cadeira ficou com Francisco de Assis? Aquele homem pequenininho, magrinho, franzinho, que foi tão humilhado. Por quê? Ele que vivia a perfeita alegria como ninguém. E que tinha alguns dias que ele entrava na capela e dizia assim: Senhor, tu se esqueceste de mim?
Porque hoje eu não fui perseguido por ninguém, não me caluniaram hoje, eu não estou sentindo nenhuma dor física. O que foi que aconteceu, Senhor? Tu não me ama mais. Onde estão minhas dores, o meu sofrimento, as minhas calúnias, as minhas perseguições? Tu esqueceste de mim, Senhor. O que foi que eu fiz, Senhor? Por que tu esqueceste de mim? E às vezes nós somos o contrário, né? Senhor, estão me caluniando, estão me perseguindo. Senhor, estou com essas dores. Tu esqueceste de mim? Quem está certo? Quem está certo? Francisco ou nós? Francisco, o primeiro homem a receber os estigmas, depois de 1200 anos depois de Cristo, Cristiano. Foi o primeiro homem a receber os estigmas, as marcas do crucificado no seu próprio corpo. Porque obviamente Deus quis dizer, ele está certo, ele parece comigo, ele entendeu. O homem que entra na capela e reclama porque Deus esqueceu dele, já que ele não foi perseguido hoje. Mas como é que pode? É porque ele entendeu o Evangelho. Mas o que fez ele entender o Evangelho foi a graça da humildade. Não, nós queremos a humildade. Senhor, dai-nos humildade. Aí vem uma humilhação. Senhor, o que foi que aconteceu? Que injustiça! Mas você não pediu a graça da humildade, meu irmão? Humildade, humilhação. Todos os santos falam isso, todos os santos falam isso. Todos os santos aprenderam a humildade através da humilhação. Cristo escolheu viver assim. O que constrange mais, eu disse isso para um amigo meu esses dias, o que constrange mais na paixão de Cristo, ali desde aquele momento que Jesus se abaixa para lavar os pés dos apóstolos, e aquilo constrange Pedro, mas como é que pode? Como que eu vou deixar Deus lavar os meus pés? Não, Senhor. O que constrange mais ainda não é isso. O que constrange mais ainda não é você pensar num Deus, em toda a sua onipotência, vir se fazer homem. Você era capaz de se fazer formiga? Se fazer barata? A diferença ainda é muito maior entre Deus e o ser humano. Porque é Deus. Porque é Deus. Ele se fazer ser humano por amor a você. Mas isso ainda não é o que constrange mais. O que constrange mais é você saber que, como cristão, você é chamado a imitá-lo. É isso que constrange mais. E aí, abrindo um parêntese aqui, a gente está falando de obediência para líderes. A gente já falou sobre a paternidade espiritual, a autoridade espiritual e autoritarismo. Você não é chefe de ninguém. Você não manda em ninguém. Você serve a todos. É isso que nós líderes somos. Amém. A gente não é chefe de ninguém porque a gente não está em empresa nenhuma. A gente não manda em ninguém. A gente serve e ama. Serve e ama. É isso que a gente faz. Serve e ama. Serve e ama. A gente não manda o outro servir. A gente serve mais ainda. A gente é o que acorda mais cedo, o que vai dormir mais tarde, o que come por último, o que carrega mais peso, o que fica mais no sol. A gente é esse. Porque a gente não manda, a gente serve, a gente ama. E o nosso testemunho arrasta, e o nosso testemunho alegra, e o nosso testemunho anima. E nós vivemos uma fraternidade, nós somos felizes. Viva essa experiência como um líder para você ver. Amém. Você não tem que ficar pensando em ninguém, para você não precisar se confessar antes de comungar hoje na missa. Você tem que pensar em você. Eu quero ser um líder assim, que é pai dos irmãos, não porque faz a vontade deles, querendo agradar para ser agradado.
Não porque faz a vontade do acolhido, porque quer evitar problema. Vamos passar panos quentes, vamos deixar todo mundo bem aqui. Não, de jeito nenhum. É pai justamente porque corrige quando tem que corrigir, sem se preocupar se vai ser compreendido. Mas por amor a ele, veja bem, por amor a ele, não por amor ao seu ego, nem mesmo por amor à instituição, me desculpe, Obra Lumen, mas nem mesmo por amor à instituição, porque o acolhido, ele vale muito mais do que a comunidade. As paredes podem cair tudo, se não tiver ninguém dentro, porque um acolhido vale muito mais que a comunidade. Por amor a ele, não por amor a mim, não por amor ao meu ego, não com medo de ser incompreendido, mas por amor a ele eu vou agir. Obedecendo a voz de Deus, que me dá a responsabilidade de cuidar da vida dele, de salvá-lo, de gerar salvação na sua vida. Então não importa se ele vai gostar de mim, se ele vai me aplaudir, se ele vai me amar, se ele vai dizer que eu sou maravilhoso, e se nas partilhas ele vai falar bem de mim, e se para não sei quem ele vai falar bem de mim. Isso não importa. Importa se eu estou sendo voz de Deus na vida dele, e é por amor a ele. Dom Bosco dizia: nunca corrija alguém, nunca corrija um jovem, se você não estiver o amando profundamente. Porque a correção pode ser a mais dura que for, mas se você está o amando, aquela hora o jovem pode não entender, principalmente se ele for imaturo. Aquele irmão pode não entender, principalmente se ele for imaturo. Mas aquilo vai repercutir na vida dele, porque foi por amor, porque o seu coração amava aquele irmão, era por amor a ele. Não era por amor à ordem da casa, era por amor a ele. Eu estava olhando para ele, era amor por ele, era ele que precisava ser amado. A ordem da casa vem depois, é consequência. A moral da casa vem depois, ela é consequência. A organização da casa vem depois, ela é consequência. Porque se aquele acolhido for amado, vai ter ordem, vai ter organização, as coisas vão acontecer. Porque o principal aconteceu, ele foi amado. Ele foi amado. E de novo, ser amado não é passar a mão na cabeça, não é deixar ele fazer o que ele quer, não é fazer as vontades dele, é fazer o que Deus deseja para a vida dele, que muitas vezes vai ser podar, que muitas vezes vai ser corrigir,